Muito bem, hoje também é dia da Beata Maria Vitória de Fornari Strata. Bom dia, hoje, dia 14 de dezembro, um dia muito especial. Obrigado a você que está nos ouvindo na rádio, em casa, no trabalho, no carro, no caminhão, na estrada. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação e a você também que está nos escutando através da internet, através do ajn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br. Registrando que o programa de hoje vai estar também no YouTube gravado com imagens para você ver a hora que você quiser. Hoje é um dia especial porque eu estou aqui com Vera Lúcia Silva Cardoso, uma amiga também especial que eu tenho um carinho muito especial, conheço há muitos anos, conheci e também tivemos trabalhos em conjuntos aqui no Alto do Morro. Ela tem graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe, tem também Direito pela Faculdade Estácio de Sergipe, especialização em BA em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Gestão Governamental pela Universidade Tiradentes, especialista em Gestão de Recursos Hídricos pela Universidade Federal, Gestão em Resíduos Sólidos também pela ICLE e Brasil Ministério do Meio Ambiente e aperfeiçoamento internacional de convivência com semiárido pela Universidade do Cariri, entre muitas outras coisas que nós vamos falar com ela aqui agora, entender um pouco mais sobre resíduos sólidos, essa dificuldade de nós temos em separar as coisas em casa e chegar lá na portaria, não está nada separado, pegar tudo do mesmo jeito, o que a gente faz com o terreno do vizinho, a importância que os nossos prefeitos dão ou não dão a isso tudo, a importância do Ministério Público em fazer com que os prefeitos atuem e muito mais. Mas antes disso, lá no comecinho, quero entender por que essa jovem foi fazer serviço social. Bom dia, Vera Cardoso, tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia. Esse programa que está assim, uma maravilha, está bastante expressivo aqui no nosso estado, né, onde pessoas, celebridades, técnicos, especialistas de várias áreas procuram expor a sua vida profissional e também a sua vida de alguma forma de contribuição no nosso estado. Então, assim, é um bastante prazer estar aqui com você nessa manhã de hoje, possamos estar... Muito obrigado. E ela tá calma, tá vendo? Quando ela tá calma, ela fala assim devagarinho. Quando ela começa a falar rápido, você tem que dar uma puxada. Mas, Vera Cardoso, é uma satisfação enorme estar aqui com você, mas eu queria entender o que faz uma pessoa querer ser assistente social. Tanta coisa diferente, uma dinâmica na sua vida para você fazer. Por que você faz assistência social? Olha, Alexandre, na época até então, nos meados, não vamos esquecer a época, né, o ano, os cursos que se tinha assim, grande visibilidade era medicina, odontologia, direito e serviço social. E talvez pela minha sensibilidade, pela minha sempre postura em querer ver o próximo como aquele que precisava de algo a ser, vamos dizer assim, na sua vida não só profissional, na sua vida pessoal, o conselho que não se vende, se dá de alguma forma, ou seja, me despertou esse interesse pela área social. E até então, tanto que quando eu fiz o vestibular pela Universidade Federal de Sergipe, eu passei que dava para passar os meus pontos na época com curso de Direito. Né? Você é de uma família de 4 irmãos. Isso. Você, de alguma maneira, por ser mais velha, tinha que ter uma assistência social com esses outros irmãos? Você ajudava em casa esses irmãos? Não, pelo contrário. Ou não precisava? É interessante, um ponto que eu achei bastante hilário eu também colocar isso. Não só por essa sensibilidade minha, mas também eu tinha um grande interesse em passar logo no vestibular. Por quê? Porque o meu primeiro vestibular eu levei bomba. Né? Levei bomba porque eu fiz para odontologia, porque era o curso que na época, medicina, como eu falei inicialmente, e eu tinha idade para participar dos Jogos Universitários, porque eu fui atleta, né? Eu gostava de handebol, eu participei dos Jogos Escolares, sergipano, eu fui vice-campeã brasileira nos Jogos Escolares, então, e como eu tirei o 2º grau, eu não podia mais ir pelos Jogos Escolares, e sim pelo universitário. Então eu tinha interesse em entrar realmente na faculdade, entrar logo na universidade. Mas nessa fase você nunca pensou em simplesmente largar tudo e ser esposa, dona de casa? Não, porque eu tive uma base, eu tive uma família, um pai que sempre para mim o melhor e o que realmente me interessasse dentro das possibilidades dele ele fazia, né? Então isso me deixava eu escolher e ter a opção na época dentro das possibilidades dele realmente optar e escolher.
Se você participava de jogos, fazia essas coisas, tinha um pouco de vontade de vencer também. Sim, sim. Eu comecei praticando esporte com os grandes técnicos na época, o Homero, que hoje já está mais aqui conosco, com o Manuel Luiz, que hoje é da Confederação Nacional, Confederação Internacional de Handebol, né? Então comecei com eles a praticar o esporte e sempre fui aquela que não gostava de perder. Mas também, Olha aí, quando tá vendo? perdia, reconhecia, né? Que a competição, ela tem o perdedor e o ganhador. Você tem que realmente aceitar. Então, realmente, isso foi uma grande fase da minha vida ao qual o esporte foi grande diferencial que me dava, assim, grande A garra, prazer, né? né? Também. De realmente praticar o esporte mesmo. Eu conheci através do esporte vários estados, né? E perder não é uma coisa que deixava você abatida. Tinha aquela garra, não, vou fazer melhor na próxima. Então no vestibular você perdeu, mas mesmo assim, pronto, vou de continuei, novo. vou de novo, e foi quando eu tentei e gostei, né? Fiz serviço social e é interessante, porque eu vi realmente foi a área que tinha muito a ver comigo. Né? Uma área que realmente assim fascinou. Eu trabalhei nos grandes projetos sociais aqui no nosso estado. Eu realmente tive uma participação efetiva na questão de desfavelamento, na questão Você começou de a trabalhar com jovens, quando? com idosos. Você foi estagiar primeiro na fábrica de tecidos, é isso? Eu me formei em 82, até então eu tinha meu primeiro estágio e meu primeiro emprego foi numa fábrica de tecido Confiança, né, que não existe mais, aqui é Ribeiro Chaves, chamado aqui da área, dessa região, conhecida como a Fábrica Confiança, e que era chamada de Ribeiro Chaves, oficial, né, da família dos Ribeiro Chaves, e foi o meu primeiro emprego como empresa, né? Então, talvez essa visão hoje que eu tenho empreendedora, empresarial, que eu fui para o serviço público com a visão empreendedora, com a visão de empresa. Então ajudou muito. Então, meu primeiro trabalho, minha primeira ação foi desafio, porque é interessante eu colocar aqui que sempre nas áreas que eu atuei, sempre foi desafio na minha vida profissional. Não só na área social, quando eu comecei mesmo como formada em 82, mas desde quando eu iniciei na Fábrica Confiança para o seu meu período, eu quando cheguei uma visão totalmente adversa do que é hoje. Né? Porque a legislação da época não obrigava o empresário a dar os direitos ao qual o trabalhador teria que ter. E eu lutava com isso, mesmo naquela época não sendo obrigada, mas eu cheguei na parte de social mesmo com os empregados. Na época você vê, não tinha seleção dos funcionários, era escolha. Você chegava lá na fábrica, indicação. Né? Não, era pior do que indicação. Você chegava na porta da fábrica, era aquelas filas enormes para você ser escolhido pelo chefe de seção. Né? Eu achei isso, para mim me chocou muito isso. E ali você era escolhido e muitas vezes você tinha, se o chefe se engraçasse com você e que você não teve, então, e aí entrava por esse lado. Enfim, então na Fábrica Confiança foi um desafio muito grande para mim. Legal, são 9 horas mais 17 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540 com a nossa querida Vera Cardoso vamos falar já do grande tema, que é essa parte de reciclável e tudo mais. Mas antes disso eu queria mandar um abraço a Gilson, o advogado Gilson, que sempre nos acompanha. Muito obrigado, Gilson. Obrigado, Hugo França. Obrigado a Marco Pinheiro, Gerson da Gevale também, que nos acompanha, Danilo Cardoso, Breno, Gleice, Sandra e tantos outros que nos acompanham aí diariamente na Rádio Jornal AM 540 ou que nos escutam também depois através do podcast. Se quiser falar conosco, dê uma ligada para cá no 999567785 e fale com a gente ao vivo. Queria agradecer também ao Empório Fassolto, estive lá ontem dando uma olhada e tem uma grande promoção lá de bebidas e cesta de Natal na Rua Simeão Sobral 440. A Prefeitura de São Cristóvão também é um sucesso pelo resgate lá do FASC, o Festival de Arte e Cultura, que ajuda a autoestima do povo de São Cristóvão e também o povo de Sergipe de uma maneira geral. A Companhia de Água Adeso e a Fé Comércio, que está fazendo o Natal iluminado na Praça Fácio Cardoso, e também que reinaugurou o Sesc na Orla. Você já viu o Hotel Sesc na Orla? Tá bonito, né, cara? Todos os quartos são de frente para o mar. Achei aquilo bem legal. É um espaço bem bacana. Você está lá na área social. E na área social, pelo que eu sei, você fez muita coisa. Você trabalhou com a hoje senadora Maria do Carmo, sim, que era uma mulher aguerrida, que eu conheci de tênis branco e calça jeans batendo perna. Com certeza. E assim, o meu grande referencial como profissional na área social realmente foi e é a senadora. Né? Então, o que eu sou hoje, a oportunidade que eu tive como profissional de várias áreas de atuação, como de desfavelamento, com artesanato,
a trabalhar com jovens. O primeiro Fórum da Juventude aqui foi através do trabalho incansável dela, nas áreas de remoção de famílias de várias áreas onde existiam favelas e que hoje são comunidades, são áreas dignas de se morar, de famílias que hoje estão com a sua casa própria, enfim. Em nenhum momento desse você tinha esses olhos ainda para a parte ambiental? Sempre tive, é interessante. Sempre, é tanto que na época eu trabalhando na Secretaria, até então, que hoje é a Inclusão Social, que era combate à pobreza, a senadora, então, até então, como secretária, ela vem nessa minha, vamos dizer assim, inquietude também. Na área ambiental. Eu, na época, com até o que hoje é falecido, aquele que era teve Nicanor, né? Nós fizemos um trabalho naquela favela do Jardim Residencial, no próprio Japãozinho, na Santa Maria, que na época era Terra Dura, mas Santa Maria. Então eu comecei a fazer um trabalho, até aqui no Bom Pastor mesmo, a gente fazia uma hortazinha, então sempre esse viés ambiental sempre bateu comigo. E é tanto que ela, na época, até então eu fiz parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente da DEMA e também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então eu representava o governador na época para ver a importância que ela dava, sempre deu, já naquela época que as pessoas não se preocupavam, os gestores não tinham esse olhar para a área ambiental e ela já tinha. Então eu fiz parte, até então, 2003, 2004, até 3 anos à frente do Conselho, fazendo parte como membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Sem querer proteger assim, prefeito, a gente vai falar do ser humano, de nós também como cidadão, mas assim, um prefeito que pega uma prefeitura cheia de dívidas, cheia de problemas na área social graves, né? Uma série de problemas, impostos, coisas atrasadas, contas. Como é que esse cara tem um olhar para meio ambiente? Se não tiver ninguém cutucando ele, se ele não tiver uma secretaria em primeiro lugar, né, para olhar para isso, e um Ministério Público para provocar que ele faça alguma coisa, é muito difícil que ele se preocupe com essa parte ambiental. Olha, Alexandre, a gente sabe que as dificuldades não só na área ambiental, mas também todo o gestor hoje ele enfrenta quando ele assume um mandato, né? Sempre encontra várias áreas, existe de estrangulamento de problemas. E na área ambiental a gente sabe que nem todos têm acessibilidade ambiental. Mas o que acontece muitas vezes é a falta de projetos, a falta de alguém no seu quadro, vamos dizer assim, de gestão do município, da prefeitura, para poder estar acompanhando isso. Por quê? Só para você ter uma ideia, todos os municípios sergipanos, eles têm Conselho Municipal de Meio Ambiente, eles têm Fundo Municipal de Meio Ambiente e eles têm secretaria ou departamento. A estrutura existe. A estrutura existe, né? Que é uma exigência do CONAMA, do CISNAMA, ao qual todo município ele tem que ter o seu sistema organizado. Então, se eu tenho o Conselho do Meio Ambiente, se eu tenho o Fundo do Meio Ambiente funcionando, então existe em cada município hoje, as comarcas na questão do Ministério Público, né, local, que pode muito bem uma compensação em termos de multas e reverter para aquele município se ele está organizado. Então, a partir do momento que ele tem um conselho, tem um fundo, mas só é no papel. Ele não executa ou ele não realmente administra necessário. Não coloca no seu plano plurianual, vamos dizer, seja R$100, R$500, recurso próprio para aquela área ambiental. Como é que ele vai poder fazer alguma coisa? Muitas vezes nem sabe. Geralmente o prefeito só lembra dessa parte ambiental quando existe a pasta. Não, quando em Brasília tem um evento, vai ter um evento em Brasília e tal. Ele tira a passagem e vai para o evento. Mas quando volta já esquece tudo de novo. Né? Ele só usa para se, digamos assim, desanuviar dos problemas do município e ir para Brasília. Claro, você vê que todo ano os nossos deputados, né, os senadores, eles têm as emendas impositivas e têm as emendas que poderia muito bem, ao qual ele solicita para a escola, calçamento, deputado federal. Pouco interesse na parte ambiental. Eles poderiam, com o seu deputado de bancada, e ele solicitar e pleitear recursos, exemplo. Nós temos... Mas isso não dá voto. Pois é como o saneamento, né, que são obras que é por debaixo do chão, que é interno e você não vê. Mas hoje o meio ambiente, ele tem uma interface com todas as outras áreas do município. Com a área ambiental, aliás, com a área da educação, com a área da saúde. Porque saúde principalmente, né? Porque os hospitais estão lotados, muito se deve a esse problema. Nós temos aqueles municípios, agora eu tive a oportunidade de participar, né, convite do Ministério Público Estadual e Federal, que tem a doutora Lívia Tinoco, a doutora Alana, da FPI, aqui de Sergipe, na 3ª edição, que foi no Bairro São Francisco agora. Para você ter uma ideia, dos municípios lá,
muitos realmente estão deixando a desejar na questão do saneamento básico. Então, se eu entro para uma gestão, para um determinado período, e se o meu problema maior hoje é saneamento básico, então eu vou atrás de emendas e projetos, eu foco nessa área. Mas muitos não ainda estão vendo isso como prioridade. Claro que alguns já têm essa visão, muitos já estão vendo o meio ambiente como prioridade na questão do saneamento, de água, esgoto, da questão do próprio lixão a céu aberto. Agora vamos para outra ponta também. Eu sou prefeito, não vejo isso como prioridade porque a população também não entende isso como prioridade. O próprio povo do meu município lá joga o sofá no esgoto, joga o sofá no rio, joga o lixo no rio, joga o lixo no meio da rua. O prefeito de São Cristóvão falou aqui pra gente que tem aquela parte ali reconhecida pela Unesco, aquela praça grande ali. Sim. O cara pega o lixo e joga ali naquela praça linda ali mesmo, porque não quer na casa dele, ele joga ali. Ou seja, o prefeito vai olhar para meio ambiente porque essa população também não tem essa educação ainda para olhar para meio ambiente. Esse é um grande assim, indicador e dificultor, Alexandre, na questão da acessibilidade ambiental, que ela perpassa por a educação ambiental. Né? Então, a população precisa realmente ter essa acessibilidade e nas escolas já tem a área ao qual se trabalha a educação ambiental. Tem algumas crianças, tem alguns alunos que já têm esse viés, e porque o viés ambiental, geralmente ele vem com o indivíduo, mas no seu dia a dia, o meio que faz com que você realmente pratique aquela ação. Então, muitas vezes, eu vejo você chegar, jogar esse papel aqui e eu acho bonito, ou então acho que é normal e faço a mesma coisa. Enquanto que eu vejo que está aqui do meu lado, pego o papel de bala, jogo, bota no bolso e guarda, para que em outro momento, em local, coloque adequadamente. E então, não é questão do realmente. pobre. Você fala, não, o pobre faz. Não, o cara do Mercedes na minha frente joga o papel pela janela do carro. Pela janela do carro, joga justamente. o copo do McDonald's com embalagem tudo pela janela do carro. Então não é questão cultural, atravessa todas as classes sociais. Cultural mesmo. E precisa, assim, eu acho que é uma cadeia, tem que ser uma ação integrada, né? População, gestor e tem que realmente ver a questão da punição mesmo. Porque quando vai pelo bolso, as pessoas se preocupam. Mas né? a continuidade também, né? Sim, eu gosto de falar aqui do Ludovic, que foi secretário da SMTT na época de DEDA, lá no ano 2000. Ele fez uma campanha para o pessoal parar na faixa. Funcionou porque deu uma continuidade nisso. Na hora que ele deixou a secretaria e parou, hoje você vai atropelar o cara na faixa, atropela o cara na calçada. Se você parar para dar a vez para alguém buzina atrás com raiva. Né? Essa consciência foi embora. Então a educação tem que ser um negócio contínuo. Tem que ser contínuo, tem que ser efetivo, constante e ter nas várias áreas. Né? Então você vê aí que tem as escolas que fazem campanha. Hoje é interessante que todas as escolas, não só da rede pública estadual como da rede pública particular, existem grandes trabalhos, grandes iniciativas. Nós temos a Olimpíada, né, que o Estado desenvolve, que já está na, acho que não sei se é na nona, se é a oitava, 10ª edição, né, que é um trabalho que realmente sensibiliza os alunos, porque tem que começar mesmo pela criança em casa para que possa estar com esse olhar, mas tem que realmente, porque pela legislação a lei é clara, 2035, hoje se está cobrando do gestor, para que ele cumpra essa questão de estar com o seu lixo no local certo, não ter o lixo céu aberto, mas na lei está lá um artigo que trata que nós futuramente vamos pagar uma taxa por a questão como se paga a taxa qualquer. De iluminação, qualquer coisa também vai ter e essa. A população não sabe disso. Né? Quer dizer, ela vê isso como obrigação do gestor, mas a obrigação é dela também. Então precisamos de alguma forma o governo estadual, o municipal, criar incentivos tipo ICMS ecológico, né? Você ser de alguma forma, começar por esse ponto. A partir do momento que o gestor tiver algum incentivo, ele vai ter campanhas, projetos no seu município que vai ver essa questão da questão ambiental, né? Que aí eles só querem fazer quando tem recurso. Ah, não tenho recurso para fazer, sim, mas eu posso gerar recurso dentro do meu município que possa estar exemplo. Qualquer empreendedor para abrir um negócio, ele tem que ter uma autorização, ele tem que ter uma licença, né? Uma licença de operação, se for algo que impacta o meio ambiente, mas ele para operar comercialmente ele tem que ter essa licença. Então por que não criar um instrumento legal para que possa estar em benefício na questão ambiental? Então hoje você não monta mais um posto de gasolina onde você quer, aquele negócio de lavagem de carro, você lava aquele óleozinho que cai ali, da lavagem você tem que ter uma coleta específica. Até o salão de beleza, até uma panificação. É mesmo? Qualquer empreendimento hoje, seja ele de qualquer natureza, ele tem que ter. Agora, claro, que tem aqueles empreendimentos ao qual a licença ela não é igual a um posto de gasolina. Uma empresa de consultoria. Né? Então, tem determinadas licenças que ela é peculiar ao empreendimento, né? Porque se é uma empresa que tem impacto na questão ambiental e que usa, vamos dizer assim,
tipo areia, tipo pedra, né? Recursos naturais, claro que aí a licença tem que ser diferente do que um salão de beleza, do que uma panificação, do que um armarinho, do que uma loja. Aqui a gente está fazendo um trabalho interessante, a vereadora eu não conheço, ouvi no rádio também, falando sobre carroceiro, né? Que vai acabar com o carroceiro, mas tem uma preocupação com esse carroceiro e a família do carroceiro em dar um outro rumo profissional na vida deles. Porque, inclusive, o carroceiro já tem o costume de botar o filho com poucos anos também já na carrocinha, carregando E entulho. que o trabalho infantil é proibido, né? E é Por proibido. lei, Tem dois né, problemas aí, isso, com né? certeza. O problema do entulho e de botar a criança ali. Então tem que pegar esse pessoal, educar, levar para a sala de aula, dizer que tem outro horizonte além daquele. Sim, E tem que fazer também, porque assim, também tem outro problema. Você tem uma casa, tem um monte de entulho, quanto é a carroça? Sei lá, R$10. Quanto é que o caminhão para vir tirar? 50. Opa, eu quero a carroça. Então a gente também não tem essa educação. Então a gente fomenta um mercado que não é legal também. Sim, sim. Porque o empreendedor, o vendedor, ele quer que a sua mercadoria saia e o comprador quer a forma mais barata de transportar o que ele está comprando, né? Mas existem alternativas, como até exemplo, claro, comparando a questão do catador de material reciclável, né? Então, seria aqueles catadores na rua, aqueles carros pesados que eles levam. Tem muitos estados que não é mais permitido esse tipo de transporte. Então, eles estão vendo aí com a bicicleta, né? Onde Tem carrinho de supermercado. Carrinho, né? Que eles vêm fazendo esse tipo de transporte e que hoje já é proibido mesmo em alguns estados, meio parece no Paraná. Tem alguns estados que já é proibido, não só a questão da carroça para esse tipo de transporte, como também até para o catador de material reciclável. Ele não utiliza mais o animal para fazer esse transporte. Né? Então, a gente vai ter um intervalo já, mas você vê a educação de um povo. Você vai no avião do lado de um canadense, ele serve aquele lanchinho na caixinha para todo mundo, né? Uns jogam no chão, outros jogam naquela bolsinha. O cara pegou a caixinha, ele desdobrou ela toda, deixou esticadinha já para facilitar a vida do outro, né? Então, isso já vindo, o menino já estava lá fazendo isso normalmente, que no país dele todo mundo deve fazer isso. Sim, né? claro, que é o que precisa realmente ter essa educação, porque para você ter uma ideia, gente, que as pessoas também não sabem, muitas vezes, que na própria lei, a da 12.305, ela é clara na questão da lógica reversa. Então, todo fabricante, seja ele o fabricante e o vendedor, né, o comércio, o comerciante, ele é responsável para que aquele produto volte de novo para o ciclo, né, de produção. Então vamos lá, a gente vai passar aí por pneu, bateria de celular, lâmpada. Isso, mas eu não vejo eles, isso acontecendo. Não, porque é o seguinte, dentro da legislação 12.305 tem a lógica reversa, que é justamente para que retorne para o produtor, para quem realmente produz, lá da cadeia inicial. Mas existem os acordos setoriais, onde já existe do pneu, já existe do lubrificante, já existe do agrotóxico, né, a lei própria e o acordo setorial próprio, ao qual permite e obriga que esse fabricante dê o retorno adequado. Mas só que a Tetra Pak, o refrigerante, que é aquele mais fácil, eles não cumprem porque o próprio catador é uma forma de renda, então ele vai lá e pega esse material para reciclar. Mas ele tem também a obrigação em estar recolhendo e tirando, como a gente vê aí, nos rios, nos mares, a grande mortalidade das tartarugas por conta do plástico e por conta desse, se você vê, tem uma pesquisa recente de alguns estudos que determinados países aí tem lixo de determinados países do outro lado do mundo, né? Então às vezes manda o lixo até para cá. Eu vou pedir desculpa a você, a gente vai ter que chamar um intervalo comercial e vai voltar já. Agradecendo aí então a Fassolto, o Empório Fassolto aqui na Simeão Sobral 440, que você tem preço de bebidas bem mais em conta, a Prefeitura de São Cristóvão, com a Companhia de Água Deso e a Federação do Comércio, que através do SESC, que está lá com o hotel na Orla de Atalaia e o Natal iluminado na Praça Fausto Cardoso. Não saia daí que o Melhor a Cada Dia volta já já. Muito bem, ouvintes da Rádio Jornal AM 540, Rádio Maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Muito obrigado a você que está em casa, no trabalho, no carro, no trânsito, no táxi. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação e você também que está nos escutando através da internet do ajn1.com.br ou www.melhorcadadia.com.br. Lembrando que o programa de hoje você vai poder ver logo mais no YouTube, na hora que você quiser, no dia que você quiser, no fim de semana, no seu tempo. Estamos aqui hoje com a Vera Cardoso, que foi superintendente do IBAMA, mãe de Bianca e Bruna, e além de dar conta de casa, dá conta de um montão de coisas. Mas antes de falar com ela de novo, eu queria falar sobre nossos valores, Vera.
a importância que tem de você escolher um bom gestor, escolher um bom prefeito. Às vezes os seus valores são assim: eu vou escolher o prefeito que der um cargo para minha prima, eu vou escolher o prefeito que vem aqui na casa, mexa na panela e coma comigo. E esses prefeitos, às vezes, eles não têm a competência no sentido de conseguir recursos para fazer para você um município melhor. Então preste atenção, ou que esse prefeito, mesmo que ele não tenha essa competência, que ele coloque gestores, secretários de Estado, os técnicos que tenham condições de buscar recursos para você. Porque pelo que eu tenho aprendido aqui nas minhas entrevistas, é que tem dinheiro, mas não tem projeto. É isso, Vera Cardoso? A gente percebe, né, hoje que atualmente, por estar aposentada, já está à frente de uma empresa, a gente percebe que existe recursos tipos Fundo Nacional do Meio Ambiente, FUNASA, recursos do Ministério do Meio Ambiente, enfim, uma série, Ministério do Transporte, Ministério do Turismo. Onde você fuçar, tem recursos. Recursos existem, tem. Só que, às vezes, a dificuldade é muito grande na elaboração dos projetos. Porque as pessoas pensam que um projeto só é solicitar alguém, ser visibilidade por quem está conseguindo aquele projeto via Ministério e tal. Mas, na hora de você escrever o projeto, você tem que ser algo inovador. Tem que elaborar um negócio, tem que se debruçar por aquele assunto ali. Isso, e que esse projeto, muitas vezes, tem a ver com a realidade daquele município. O que acontece muitas vezes é que são pessoas, às vezes técnicos, consultores, especialistas, que fazem um projeto ao qual a realidade do município que não é aquele ao qual está sendo escrito. Então, a pessoa pega, você mora no norte do estado, o cara pega um projeto do sul e muda só o nome da prefeitura. Sim. Não é assim. Não. Tem particularidades, claro, cada município tem a sua particularidade. Claro, a particular do cenário é diferente, do município que é no Baixo, São Francisco, do grande Murilo, do chegando nossa município que é água do aqui, Sul, patrocinador Murilo. do município que é do Agreste, município que é da Grande Aracaju. Então o cenário é diferente, porque os problemas são diferentes, as realidades são diferentes, os anseios e as necessidades e as demandas são diferentes. Tá? Então você tem que ter um técnico que possa ajudar a sua cidade. Aí é outro problema. Você pega, então, às vezes o salário é R$2.000, R$3.000 para ser secretário. Aí muita gente não quer e você coloca um vizinho, bota o cara que foi seu motorista, bota um colega que estudou com seu filho e vai levando aquela secretária, aquela pasta tão importante nas coxas. Realmente. A gente percebe que isso ainda existe, né, na grande maioria dos municípios. É lamentável, mas também temos bons técnicos, temos gestores que realmente estão preocupados com essa situação do seu quadro de técnicos do município. Hoje os municípios também contam com um grande aparato, porque na grande maioria tem polos da universidade, não só da UNIT, como da própria Universidade Federal, né, que isso de alguma forma já ajuda bastante aquele gestor, porque tem pode ter uma parceria com aquelas instituições de universidade. Ou seja, então muitas vezes o que percebe é que às vezes tem capacitações, o Tribunal de Contas mesmo oferece bastante capacitação dentro da linha de prestação de contas, de SICUMB, já teve vários cursos esse ano, mas se você chegar, às vezes manda uma pessoa, às vezes vem aquele participante que não tem nada a ver com aquela ação que está sendo debatida, porque se eu sou um técnico vou mandar alguém, eu não posso ir não. Pronto, manda um técnico que não é da área específica daquele curso, daquela capacitação, quando eu chego eu não multiplico e fica do mesmo jeito, né? Então, não adianta precisa nada. Realmente ainda gastou dinheiro com transporte. Agora a gente vê que tem municípios hoje, a exemplo do município mesmo município pequeno, dá um exemplo prático. Pode falar. Exemplo, nós temos uma experiência assim, que eu vejo falar muito, eu tive a oportunidade de conhecer agora na FPI, do prefeito de aquele município ali de Pacatuba, não tem problema. Não, Pacatuba não. É o município ali do Baixo São Francisco, esse é o nome dele agora, bem pequenininho, que tem 2.000 e tantos habitantes. Né? Então, o município está fazendo uma gestão bastante expressiva na linha de consórcio, não só do consórcio de resíduos, não, na linha de consórcio de compra de medicamento. Então, ele está assim, com uma grande visão então, vamos lá. nessa linha. Um prefeito, então, ele pode se juntar com outros prefeitos e comprar remédio mais barato. Ele pode fazer consórcio nessa parte de resíduos também. Ele pode fazer uma série de parcerias. Como já existe no estado, né? Continuando com essa parte, nós temos no município mesmo de Indiaroba, que está fazendo uma gestão fantástica nessa linha de trabalho voltada. Se você chegar hoje nas praças de Indiaroba, a questão ambiental, o secretário que ele colocou, né, que é um menino interessante, é um técnico, é um engenheiro ambiental, né, que está fazendo a diferença e conjuntamente em parceria com o superintendente, que é o Edivaldo, né, lá que está fazendo um bom trabalho, que é o superintendente do consórcio. Então, ou seja, está dando uma diferencial grande naquela região do sul sergipano. E acaba que as pessoas
pessoas olhando aquela praça, aquele negócio limpo, elas têm vergonha de jogar fora. Eu estava vendo um estudo interessante. No Rio de Janeiro, as pessoas jogavam lixo no chão. Aí vem um metrô e trazem um metrô limpo. As pessoas, a mesma pessoa que jogava o lixo lá de fora no ônibus, quando chegou no metrô ficou com vergonha. Ou seja, a gente pode dizer que uma praça dessa bem cuidada, a pessoa queira cuidar, né? Claro, claro, a gente percebe isso. Tem algumas praças mesmo que são mantidas por empresas daqui da nossa capital, uma empresa de construção civil, que cuida da praça. Então a gente percebe que no entorno das pessoas que moram ali, elas não colocam mais, ou elas, mesmo que elas não cuidem daquele espaço, mas já de alguma forma a visão é diferente. Está vendo aquele espaço que está sendo cuidado e elas, pelo menos quem vem talvez sujo é aquele que vem de fora, mas aquele que fica no entorno. Então se todos os espaços, terreno vazio, áreas livres, se pudesse fazer esse trabalho como tem grandes projetos no Rio de Janeiro e em alguns estados por aí afora, ao qual a sociedade civil se junta, faz uma parceria, cria horta em espaços que jamais se pensaria em estar lá, você passar e tirar seu cheiro verde lá. Luiz Lins da Coroa do Meio, antes de vir para cá, falou assim, ó, pergunte lá para Vera, que tem um terreno aqui do lado do meu, que a mulher junta o lixo e taca fogo a cada 15 dias. Essa fumaça impregna a casa dos vizinhos, se isso é permitido. Isso por lei, isso não existe, né? Isso, se ele fizer uma denúncia, que hoje é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atuante nessa parte, pode muito bem a Secretaria notificar essa pessoa, que não é permitido você fazer. Primeiro que você, além de estar na questão ambiental, também a questão do bem-estar do próximo e na questão até do perigo, né? Que aquele fogo realmente acontece em outros espaços no vizinho. Pega de uma brincadeira e vai alastrando. E nós estamos numa época que isso é propício, né? Ok, Vera Cardoso, você também tem um trabalho de consultoria, você ficou no IBAMA há quanto tempo? Eu entrei no IBAMA em 2016, né, acho que em julho de 2016, foram 9 meses, né, certo. Foram 9 meses que, assim, de um Como é que é a sua trabalho, visão, você tendo entrado para o IBAMA, foi uma grande experiência, dá para fazer as coisas quando está lá, não dá, é muito difícil serviço público nesse sentido? O que você teria para dizer para a gente? Olha, foi uma experiência, como eu disse no início aqui do seu programa, Alexandre. Toda a minha vida profissional foi sempre desafio, né? Eu peguei o desafio de ir para a Secretaria de Combate à Pobreza na época, trabalhar com bordado, que eu não sabia pegar nem numa agulha, né? E realmente fiz um trabalho que hoje tem boas recordações. Eu fui trabalhar dentro de uma linha com juventude, que eu não era jovem, mas tanto que nós trouxemos os detonautas para cá, onde era o antigo Gonzagão. Então foi o primeiro Fórum da Juventude aqui que eu coordenei, até então na época, né? E esse trabalho que eu assumi da Fábrica Confiança, como eu falei inicialmente, que era empresa, e hoje por isso que eu tenho essa visão empreendedora, porque o meu primeiro trabalho foi empresa. E o IBAMA foi também um desse desafio, né? Até então, é uma instituição federal ao qual o Sergipe tem orgulho realmente de existir, porque tem bons técnicos, tem bons especialistas, tem bons profissionais, né? Que são profissionais todos concursados. E existe um grande hoje do que eu vejo no IBAMA, é a questão qual eu encontrei, de você ter aquela visão ainda antiga de não conhecer o IBAMA. Né? Então eu estava com essa ação de você, tanto que eu tinha feito na época um projeto de venha conhecer o IBAMA. Né? A proposta era para trazer a universidade, levar estudantes, já que o espaço hoje permite ter um auditório para que pudesse estar levando lá os estudantes tanto da universidade como das escolas públicas do nível médio, para que pudesse os técnicos de lá do IBAMA estar dizendo o que é uma fauna, o que é uma flora, de que é feito, quais são os programas, o que pode ser feito, porque a visão que muita gente tem do IBAMA só é de fiscalização, de repressão. Só de multa, isso. E essa visão, até então, quando eu estava lá, e eu sei que isso continua, é de tirar essa visão de repressão, e sim informação, orientar, tirar e mostrar, dúvida. E tirar dúvidas. Então é essa visão e que eu vejo que o IBAMA de todos os estados, Sergipe não é o pior, né? Sergipe realmente se destacou na gestão, dando apoio aos municípios, outra ação inovadora também, até na época que eu estava lá, que é o qual nós estávamos indo no município para que pudesse colocar em prática a LC 140, que é uma lei ao qual existe a competência do estado, do município e do governo federal, na linha da questão ambiental. E isso aí era muito misturado, né? Isso às vezes a pessoa não entendia e não via, não, isso aqui é do IBAMA, é o IBAMA que tem que fazer, isso aqui é da DEMA, isso aqui não é do município, não.
Cada um tem a sua competência. Então, esse é um trabalho que nós De ação iniciamos, conjunta. de ação conjunta, mostrando o que era de competência de cada ente desse. Você falou aí concursados, né? A importância dessas empresas públicas, de gente nova concursada, porque independente do político que entre numa função dessa, você não era político, não era política partidária, Sim. mas o concursado ele não é obrigado a fazer, né? Sim, Olha, não. sou do concurso, não vou fazer o que você está me mandando. Que às vezes mandam fazer verdadeiras aberrações. Sim, Né? sim. E justamente o quadro do IBAMA são técnicos altamente competentes, compromissados, conhecedor da área, e realmente isso foi um grande diferencial e que hoje ainda continua nessa parte, né? Eles realmente valorizar, veste a camisa realmente do IBAMA, da questão ambiental, não seria nem da questão da instituição IBAMA, mas sim da questão ambiental. Né? Eu hoje, com a experiência de 100 programas aqui de rádio, de entrevista, eu posso dizer tranquilamente que eu não sou a favor do Estado mínimo, eu sou contra. Eu acho que o papel do serviço público é importantíssimo, né? Órgãos como o IBAMA, Companhia de Água, acho que Petrobras, acho que tem coisas que precisam e merecem ser públicas. Eu acho que não pode ficar na mão da iniciativa privada. Porque a ideia que tinha assim, há 2, 5 anos atrás, que tudo que fosse privado era melhor, que o serviço público é ruim. Mas, digamos, as estradas passaram para a mão da Odebrecht e muitas delas não avançaram nem em 5% do que deveriam avançar, que a ideia era em 20% em tantos anos e não chegaram a 5%. Companhias de água que foram também privatizadas, que também aumentaram. Quem paga hoje 10, 15 reais de água, tenha certeza que quando for privatizado vai pagar igual a energia elétrica, 100 reais e 200. E aí vai dizer, o serviço melhorou. Sim, melhorou porque você pagava 10, hoje você paga 200. Então dê essa oportunidade a 10 o de hoje, que com certeza você vai ter um serviço melhor. Então tem muita informação assim distorcida com a ideia de que privatizando tudo vai melhorar. Não tenho essa certeza. Também eu era meio, assim, como cliente de Banese, meio contra o Banese, o Banese é ruim e tal. Mas se você for ver o Banese também, ele tem um serviço prestado bem legal no estado, que o Santander, que o Itaú não fazem. Não né? fazem, exatamente. Então eu acho que eu hoje sou a favor de que parte do serviço público tem que continuar público mesmo. E a importância dos concursos também eu acho fundamental. Porque essas pessoas chegam lá e você... O compromisso a gente percebe o compromisso que é outro, né? É outro, porque você está ali, eu estou aqui, aí se me oferecer 2 vezes, até nem uma vez mais do que aquilo que eu ganho, eu deixo lá, abandono tudo. Né? É verdade. Claro que eu não estou dizendo, não estou socializando, generalizando, né? Mas acontece muito isso, né? Isso, sair galgando ali para ver o que é melhor. Claro que o financeiro hoje é o grande aporte para a sobrevivência de qualquer cidadão, mas a gente tem que ver também com compromisso profissional, né? Como é que a gente faz, Vera? Vamos começar. Pega um município que você falou pequeno, Indiaroba, qualquer um, não precisa nem ser um município grande, mas consciência das pessoas, da população. Não é só uma questão da Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai botar aí no meio, então, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, ou seja, o gestor, de uma maneira geral, tem que começar a trabalhar essa consciência. Isso não vai sair assim espontâneo, as pessoas vão mudar porque o vizinho reclamou. Isso, eu vejo assim, hoje, na questão do Baixo, tem municípios com essa visão empreendedora, tá? Do Agreste tem municípios com essa visão empreendedora, e não só de empreendedora, mas de gestão, né, em todas as áreas, preocupado não só com a área ambiental, mas com a área social, com a área hoje, porque é o seguinte, tem áreas que facilitam por a questão de programas e políticas públicas que exige que seja feito, como na área da assistência, né, com o SUAS, então muitas secretarias por não ter o recurso municipal, mas tem o recurso federal que banca, então já fica mais fácil você desenvolver, né, você exemplos em prática. Na área da assistência, você obrigatoriamente tem que ter um psicólogo, tem que ter assistente social para você exercer e você executar as políticas públicas com o idoso, né, com a criança, né? Então já fica mais fácil para se fazer, certo? Porque o município não tem o recurso, mas ele faz porque tem aquele recurso que vem. Então, o que a gente percebe é que dos municípios que eu vejo hoje com um grande referencial, não só na área ambiental, mas também até com parceria com outros estados, o prefeito de Indiaroba vai fazendo um bom trabalho. Né? Ele está com parceria com outros estados, como o estado do Paraná. Em termos de estrada, ele tá indo pelo viés do turismo.
que é um grande também filão que os prefeitos não acordam, os gestores Vai tirar não proveito veem isso disso, como né? que o turismo é a indústria de chaminé branco, né? Onde você tem um recurso sem precisar estar na fumaça, uma fábrica funcionando. Né? Então ele está indo por essa área do turismo, atrás de empreendimentos para que venha para o município, aquela linha ali, como vamos dizer assim, já que existe a linha verde, então ele quer intensificar essa parte, mas para isso ele tem que o quê? Tem que preparar a cidade para estar recebendo isso. Então ele está indo atrás. Tá? Nós temos também o prefeito de Tomado Giru, né? Que é um município que encontrou de alguma forma com alguns problemas que também vem dando, indo atrás, contando com o apoio que eu acho interessante, é que os prefeitos hoje, eles não esperam que o Tribunal de Contas chegue a eles, né? Muitos vão até tirar dúvida com o Tribunal de Contas, né? Porque porque isso é bacana, isso é importante. Então tem grandes, vamos dizer assim, tem grandes figuras do Ministério Público mesmo, aliás, do Tribunal de Contas, que dá um grande aporte, que é o doutor Eduardo Cortes, está aí para tirar dúvida para os municípios, dar esse apoio logístico, porque hoje os municípios ele tem que saber que como dizer, uma empresa, o município é uma empresa pública, né? Mesmo com toda vamos dizer assim, a especificidade de ser uma organização pública em termos de diferente de uma empresa, mas ele tem que ter o olhar, tem que ter resultado, né? E ter um olhar privado, né? De gestão mesmo, como você acabou de falar aí, uma gestão particular em termos de saber que mesmo sendo pública, quanto tem que entra, cuidar, quanto é que sai, tem que acompanhar, o que está dando né? certo, tem indicadores, Isso. né? Você vê, tem um programa mesmo na área da saúde, que é o Horus, né? Que é uma ação dentro do Ministério da Saúde, da área da saúde municipal, que o prefeito ele acompanha quantos medicamentos chegam na farmácia, tem que ter um técnico capacitado para isso. Tem muitos que não sabem nem o que é isso, né? Que é o sistema Horus. E por aí vai, né? Agora, uma última perguntinha assim, antes de terminar. Vamos supor, aqui em Aracaju, sede do estado de Sergipe, o lugar mais evoluído e tal. Chego na minha casa, separei o lixo, o que é orgânico, o que não é, vidro e tal, 3, 4 ambientes diferentes. Deixo na portaria, mistura tudo. O que o cidadão faz? Ele chega assim, não está adiantando nada o que eu estou fazendo. Isso, veja, com a legislação, como eu falei inicialmente, os municípios são obrigados a tirar o seu resíduo, levar para o aterro, fechar os lixões. Mas, paralelo a isso, você tem que começar a fazer desvio a coleta seletiva, para separar, para que a população comece a separar o seu resíduo. No estado, nós só temos 3 municípios que vêm fazendo isso, no estado todo, que é a Grande Aracaju, né, que é o município de Socorro, através da Reviravolta, Aracaju, através da CARE e da CORES, né, Itabaianinha e município de Simão Dias e Buquim. São esses municípios únicos, dos 75, que começaram e desenvolveram a coleta seletiva. Não ainda 100%, Sim, mas já iniciaram. Já deu a partida. Nós temos um município aqui que foi o primeiro precursor nisso aí, que contratou a cooperativa para fazer a coleta seletiva. Ou seja, está seguindo a lei, porque é permitido contratar sem licitação, tá? Os catadores, sim, cooperativa, claro. Certo? Só que é o único município é Simão Dias. Mas o que é que embarga muitas vezes? Que às vezes a cooperativa não é organizada, ela não tem todo o seu aparato legal em dias, então isso é um dificultor. Mas, voltando com a pergunta que você fez, o que está precisando justamente é isso, é que todos os municípios, principalmente Aracaju, possam estar implementando a questão da coleta seletiva. Agora mesmo eu estava em Brasília, né, que eu fui a convite do Movimento Nacional de Catadores, para Expo Catadores, e o prefeito de Volta Redonda apresentou lá uma proposta de um projeto maravilhoso que ele está fazendo lá, de coleta seletiva. 100% o município de Volta Redonda coberto com a coleta seletiva. Bacana. Contratando todas as cooperativas, ele está, por ano, 9 milhões voltado para as cooperativas de catadores. Bacana, Vera. Vera, lamentavelmente passou, já tem 1 hora, chegamos ao final, estamos aqui com Vera Cardoso, mãe de Bianca e Bruna, que fez 2 faculdades, Serviço Social e Direito, e ela, para encerrar, vai aqui agradecer das palavras finais, eu queria que ela falasse da competição, consultoria e suas palavras finais. Obrigado por ter vindo, Vera. Eu quero agradecer, Alexandre, a essa oportunidade e ao mesmo tempo parabenizar esse programa, esse excelente programa. Bacana. Que realmente, assim, eu acho que todo profissional, as pessoas precisariam conhecer o que cada um realmente desenvolve e faz, né? Parabenizar mesmo esse trabalho que você vem desenvolvendo. E hoje eu estou à frente da competição consultoria, que é uma empresa, né, que fica na Stanley Silveira, né? Nós elaboramos projetos, a questão do licenciamento, educação ambiental, coleta seletiva, enfim, toda a área social e ambiental. Que pode dar o telefone de lá, se alguém quiser ligar? É o 3024-2623
e o 9973-3416. Então, qualquer orientação, olha, eu tenho um secretário aqui fraco, eu estou precisando melhorar, arrumar dinheiro para os projetos e tal, então pode nós ligar para temos lá. uma linha de capacitação, nós temos curso agora mesmo em janeiro, em fevereiro nós estamos previstos algumas linhas de capacitação de curso na elaboração de projetos, na sistema de SICOMV, na questão de projetos na linha da FUNASA, porque existe um elo assim, um foco para elaboração, então nós estamos à disposição para qualquer dúvida e poder contribuir com os municípios sergipanos na questão da gestão, não Se só você está ambiental como escutando aí social. no seu município, você acha que seu prefeito não ouviu, pega esse recado de Vera Cardoso e leva essa informação para ele e diga que você quer colaborar com o seu município e que seu secretário tenha um pouco mais de orientação, faça um trabalho mais competente no sentido de trazer mais resultado para você. Muito bem, sexta-feira, chegando ao final do programa, hoje dia 14 de dezembro, dá os parabéns aí a todos os arquitetos urbanistas, a mulher do direito, a advogada, ao jardineiro, a todos mais que nos aguentaram até agora, são 10 horas da manhã, chegando ao final do programa Melhor a Cada Dia. Semana que vem estaremos aqui com muito mais. Semana que vem vamos ter até o secretário Gama, vai estar falando aqui sobre o período dele aí de ditadura, a democracia, a grande diferença aí que foi, a influência dos jovens na época que ele era jovem, na luta aí pela democracia. E você pode participar semana que vem dizendo que se você se acha numa democracia ou se as coisas estão piorando ou não. De qualquer maneira, muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência e até a próxima. Bom fim de semana e até lá.